Primeiro, bom dia para todos, né? Quero saber o seguinte: já pensaram alguma coisa do trabalho? Alguém já viu alguma coisa? Ô, prof, eu, Luan e o João Pedro, a gente decidiu que a gente vai fazer sobre o mimetismo, tá? Uhum. E sobre um animal específico que faz o mimetismo, tá? Ah, tá. Que daí é um polvo mímico. Aham. Tá certo. Mas então já coloca lá no grupo do Artes, bem certinho qual é o animal, né? O que vocês vão pesquisar para outras equipes não repetirem, tá? Ô, prof, eu, o Rick e o Yuri, a gente falou, a gente vai fazer de camuflagem, só que a gente ainda não sabe um animal específico, pelo que a gente falou no grupo. Tá. Uhum. Mas vai ser sobre camuflagem. Tá, mais alguém já sabe o que vai fazer? Eu, a não sei, Ana professora. e a Helena, a gente vai fazer sobre imigração. Ah, tá. No geral ou algum animal específico, assim? A gente ainda não decidiu. Ah, tá. Mas qualquer coisa, se decidirem que vão fazer, explicar no geral o que é a migração, coloquem lá, porque outra equipe pode também fazer sobre migração, mas fazer sobre um animal específico, tá? Ô, prof, o Rick já falou lá no grupo do Zap, vai ser camuflagem e vai ser sobre o camaleão, ele já avisou lá no grupo. Ah, tá legal. Tá Os bom. alunos. Tá. As datas aqui eu já especifiquei, tá? Então, assim, ó, vai ser no máximo 5 slides, tá? As datas vão ser, tá aqui, ó, dia 18/8, né? Dia 18 vai ser a equipe da Helena, Ana Clara e Evelyn, depois Kian, Henrique e Yuri, Andrei e Arthur. Esses 4, tá? Eu botei errado aqui. Agora deu. Depois, no dia 19, vem o Bernardo, no João Pedro, a Grazi e a Sofia, a Isabela, o Maquinha e a Júlia. 1, 2, 3, 4. O Daniel, o Pedro Santana e o Eduardo. Aí, no dia 25, vem a Fabiola, o João Gabriel, o Pedro Blom e o Davi. Tá? Se tiver alguém fora de equipe aí, trate de entrar, tá? Mas eu acho que tá todo mundo agora, né? O mic tá aberto, André. Hã? O mic do Valeu, André eu tá aberto. tinha esquecido. Peraí, tem dois O falando ao André mesmo tempo. esqueceu o microfone dele aberto. A quem? O André, aí eu avisei ele. Ah, tá certo. Entendi, agora entendi. Tá certo então, gente? Combinado? Daí eu quero. Outra coisa que eu vou fazer com vocês é o seguinte, ó. Eu já preparei um exercício avaliativo com 5 questões, tá? Mimetismo defensivo, tá legal. Bota lá no grupo o que vocês vão abordar lá no WhatsApp para os outros saberem o que está sendo feito, tá? Ah, tá. Então tá, já botou, tá certo. É o Daniel que tá falando comigo aqui. Eu botei no Classroom, só que eu não abri ainda, né? Eu só vou abrir a partir da segunda-feira que vem, um exercício avaliativo, tá? Aí presta atenção, esse vocês têm que responder e me entregar lá no Classroom. Eu não quero ninguém entregando por e-mail, tá? O exercício tá lá, são 5 questões que eu vou avisar, mandar segunda-feira para vocês, avisando, né, que vai estar aberto, tá? E a data de entrega para esse exercício avaliativo
é no dia, eu acho que dia 19, 20, por aí, eu vou querer que vocês entreguem, tá? É um exercício com 5 questões só. As 5 questões que eu considero fundamentais, assim, para o conteúdo que a gente estudou anteriormente, que é evolução dos seres vivos, tá? Aí pega evolução dos seres vivos, seleção natural, a contribuição de Lamarck, a contribuição de Darwin, as adaptações, tá? Pega isso, certo? 5 questõezinhas só, mas é valendo nota e é para postar no Classroom, tá? Então, segunda-feira, quando for a programação da próxima semana, eu já vou avisar lá que o exercício vai estar, avaliativo vai estar aberto lá no Classroom para vocês fazerem. Tá certo? Entendido? Todo mundo entendeu? Sim. Tá. Yes, Yuri, eu preciso falar contigo. Yuri, tu não me entregou ainda, tá? Uma tarefa. Eu mandei dizer para a Cíntia que tu não tinha, até o único da turma que não entregou. Uma tarefa, ó, que faz séculos que eu mandei. Já mandei recado pelo Classroom, já há tempo, já. Nada, tá? A Isabela Medeiros entregou atrasada. A Júlia tinha entregue, mas tinha entregue, acho que por e-mail, sei lá, eu não, acabei não vendo. E tinha mais gente que não tinha entregue. E o Pedro Blom entregou por e-mail, que eu não quero mais que faça isso, tá? Mas não tá no meu e-mail, já procurei. Por isso que eu digo, prestem atenção, a gente já conversou sobre isso. Quando é para entregar, eu aviso, aí tem gente que não, que entrega o que não é para entregar, tá? E, ó, Yuri, eu acabei de olhar o meu e-mail, não tem nada teu lá. Agora de manhã eu olhei. Não tem no e-mail e não tem no Classroom. Eu não sei como é que vocês mandam essas coisas que não aparecem. Aí já mandei, e não mandou nunca. Não tá no Classroom, não tá no e-mail, porque hoje de manhã eu olhei o meu e-mail. Ainda vi que um aluno do 8º ano mandou uma tarefa que não era para entregar, porque eu não sei, não adianta falar, né? Fala. É para entregar. Aí, quando é para entregar, não entrega. Quando não é para entregar, entrega. Não dá para entender. É uma falta de atenção do cão. Tá? Então, assim, ó, trata de mandar pelo Classroom. Tá? Porque no e-mail não tá chegando nada aqui para mim. Certo? Senão vai... Desculpa, gente. Senão vai ficar sem essa nota, Yuri. Sinto muito. Se não mandar, eu não posso fazer nada, tá? Porque assim, não tá no meu e-mail e não tá lá no Classroom, tá bom? Então, trata de se organizar e fazer as coisas como tem que ser, tá bom? Pessoal, é o seguinte, vocês vão abrir o livro na página 58. Só que antes a gente tinha uma tarefa para corrigir da página 55, lembra? Quem lembra que tinha uma tarefa da página 55? Sim, você mandou no planejamento. Isso, mandei no planejamento. De olho no tema, né? Isso mesmo, tá? Então, aqui na página 55, primeiro vamos na página 55, a gente tem assim, ó. A falsa coral é uma serpente não venenosa que afasta seus possíveis predadores por possuir a coloração do corpo muito parecida com a da coral verdadeira, tá? Serpente conhecida por sua peçonha tóxica. O caso relatado é um exemplo de mimetismo ou de camuflagem.
Explique. Ana Clara, pode explicar? Posso, professor? Vou abrir aqui o meu caderno. Peraí. Aqui. É mimetismo. Explique. Porque ela, tipo, ela imita, ela copia a aparência da outra cobra. Isso. E isso dá uma vantagem para ela, né? Uhum. Tá. Mais alguém quer ler a sua resposta? Pode ler, Bernardo. Ficou parecido com a da Ana, então. Tá. Pode ler, Bernardo. Eu botei que é mimetismo por causa que ela apresenta colorações. A coloração dela é igual, muito parecida, né? Com a da coral verdadeira. E isso faz ela afastar os predadores. Mas ela não tem a mesma sequência de cores. É isso que muda. Isso. Henrique, é página 55. Exercício número 2. Durante o inverno europeu, a cegonha branca, Ciconia ciconia, migra para o centro-sul africano ou para o sul asiático, em busca de temperaturas mais amenas e alimento, voltando para a Europa apenas no verão. A migração da cegonha branca pode ser considerada uma adaptação? De que tipo? Quem fez? Que quer ler? A Helena fez, mas ela só bota 2 palavras. Como é que é? Eu fiz, só que eu botei, tipo, sim, comportamental. Isso. É isso mesmo. É uma adaptação, né? E é do tipo comportamental. Tá? Ok. Resumiu perfeitamente. Deu, gente? Então vamos lá. Aqui, ó, página agora 58, tá? Na página 58, porque até agora a gente falou de seleção natural, certo? Então, assim, na natureza existem várias espécies, essas espécies têm características, né? E essas características podem facilitar ou não a vida dessa espécie no ambiente, certo? Então, quanto mais adaptável, né, for o ser ao ambiente que ele tem, mais chance ele tem de sobreviver, de se reproduzir, de deixar descendentes, certo? Quanto menos adaptação ele tiver, né, menos chances ele tem, certo? Essa é uma adaptação natural, é uma seleção natural, né? Mas existe também uma seleção artificial. E a seleção artificial, ela é feita, ela acontece pela ação humana, certo? É sempre alguma interferência humana que vai fazer com que ocorra uma seleção artificial. Aí aqui, no livro, a gente tem vários tipos de seleção. Por exemplo, hoje em dia, fica cada vez mais difícil matar barata e matar formiga, certo? Todo mundo deve ter casos em casa, ou já ouviu falar do quanto é difícil a gente acabar com as formigas na casa da gente, né? E quando tem barata também, né? É difícil acabar com as baratas no mundo, né? E essas questões têm muito a ver com a seleção artificial, né? Porque o que acontece? À medida que o homem, né, se urbanizou, ele começou a destruir o habitat natural de algumas espécies, certo? E essas espécies começaram a invadir as casas, invadir os locais, né, de moradia dos seres humanos, né? E os seres humanos começaram a usar defensivos, né, inseticidas, algum tipo de pesticida, enfim, para acabar com aquilo que estava incomodando ele em casa. Então, vamos supor, barata dentro da casa das pessoas, né, ou nos paióis onde as pessoas guardam mantimentos, né, em fazenda tem muito paiol, locais onde eles guardam
como é que se diz? A colheita, etc e tal, e nesses locais rato e barata não vão ser bem-vindos nunca, né? E aí o que o homem começa a fazer? Ele começa a usar algum tipo de coisa, né? Algum inseticida, alguma coisa, para exterminar com esses insetos, né? No caso da barata. E aí o que acontece? Quando o homem usa um determinado, quando ele começou a usar um determinado veneno para matar, umas dessas sobreviveram, certo? Porque elas tinham características, né, que permitiram que elas resistissem ao veneno, certo? E aí, quando essas resistiram ao veneno, o que acontece com elas? Elas vão se reproduzir, certo? E aí elas vão se reproduzir, travou? Travou para mais alguém? Não, aqui acho que lá no comecinho tava dando tipo uma travada na voz, aí deu uma acelerada e voltou e agora tá normal. Deu tipo Porque a parte quando tu falou das baratas, quando um pouquinho antes de agora. Como, Bernardo, não entendi, querido. Eu não entendi o que tu tinha falado ali, tipo, logo depois da parte do inseticida. Um pouquinho antes. Não, o que eu estou falando é o seguinte, que a partir do momento que as baratas começam a invadir, né, as casas e os locais onde os humanos trabalham ou vivem ou guardam as suas coisas, eles começaram a tentar se defender e a usar inseticida, certo? E aí o que acontece? Lá, quando começaram a usar os primeiros inseticidas, né, algumas baratas ficaram resistentes àquele. Não é que elas ficaram resistentes, elas tinham características nelas, né, que permitiam que elas resistissem ao inseticida, certo? Então, o que acontece? Essas baratas não morreram, né, e se reproduziram. E passaram essas características para os seus descendentes, certo? E aí, o que acontece? Quando elas passaram essas características para os seus descendentes, o homem podia usar à vontade aquele inseticida lá, que não ia mais matar aquelas baratas, certo? Ele teve que criar outros que pudessem matar aquelas. Só que quando cria outros que podem matar aquelas, pode existir ainda entre elas, né, algumas que sejam resistentes a esse novo inseticida, né? Elas foram se adaptando com o veneno? Tipo Não, isso? ela, não é que elas se adaptaram com o veneno. Não, elas deram tipo uma proteção com esse veneno, elas meio que foram se Elas têm nelas alguma coisa, alguma característica que esse inseticida não consegue matá-las, certo? Então, essas baratas, entre todas que tem ali, né? Vamos imaginar que tivesse 100 baratas. Eu chego com inseticida e toco inseticida ali naquelas 100 baratas, certo? Morre 90, 10 sobrevivem. 10 sobrevivem por quê? Porque elas devem ter alguma característica nelas que fez com que o inseticida não as matasse. Aí o que acontece com essas 10? Elas vão se reproduzir. Elas não ficaram imunes, gente. Presta atenção no que eu estou dizendo, tá? Presta muita atenção. 100 baratas. Vamos imaginar 100 baratas dentro de um vidro, tá? Eu chego com um inseticida, toco ali, morre 90. 90 não resistiu ao inseticida e morreu. 10 não morreram. Por que elas não morreram? Porque elas tinham alguma característica nelas, tá? Que fez com que o inseticida não afetasse elas, não as matasse. A característica estava nelas, não no inseticida. Certo? O inseticida não conseguiu matar porque elas tinham alguma característica nelas que não permitiu isso. Aí o que acontece com essas baratas? Elas não morreram. Elas vão continuar vivendo e vão se reproduzir. E como essas características estão nelas, lá no DNA delas, elas vão passar para os filhos. Certo? Então, os filhotes dessas baratas né, à medida que elas vão se reproduzindo, vai existindo baratas, mais baratas, né, resistentes a esse tipo de inseticida que eu usei, certo? Então, ou eu produzo um inseticida que mate
todas as baratas, porque enquanto tiver barata resistindo, né, com alguma característica em si, que resista a algum tipo de inseticida, elas vão se reproduzir e vão passar para os seus descendentes. Então, o que eu vou fazendo com isso? Eu vou selecionando, certo? Eu vou selecionando artificialmente, tá? Eu vou selecionando baratas cada vez mais resistentes a inseticidas. Entendeu? Sim. Tá? Então, aqui, ó. Eu vou ler aqui para você. Sobreviveram aquele meteoro, não foi? Que caiu aquela vez na Terra, que elas sobreviveram elas estão desde aquela época. Mas não era esse tipo de barata que tem agora, né? Elas eram maior? Não era essa espécie que tem agora, não era daquela época, tá? Porque as espécies, elas vão evoluindo também, né? Então vamos lá, gente, ó. Aqui no livro de vocês dá esse exemplo da barata, ó, tá? Aqui no segundo parágrafo. Baratas são um problema cotidiano em várias residências. Para eliminá-las, muitas pessoas usam inseticidas em spray ou pastilhas, né? Baratas sensíveis ao produto morrem. Mas as resistentes, aquelas que têm alguma característica lá dentro delas que o inseticida não vai prejudicá-la, sobrevivem. Estas últimas, então, se reproduzem e transmitem a característica resistência ao inseticida aos descendentes. Depois de certo tempo, a população de baratas será composta principalmente de indivíduos com essa característica, resistente ao inseticida. Essa seleção foi natural? Foi o ambiente? Foi as mudanças no ambiente que selecionaram as baratas resistentes ao inseticida? Não, foi o homem, né? Então, essa é uma seleção artificial, entenderam? Vocês lembram quando eu fiz aquele experimento ali com a banana, que eu botei, tinha 4 mosquinhas, depois um dia eu mostrei para vocês, tinha um monte de mosquinha? Lembra disso? Sim. Então, se eu quisesse ali, eu podia fazer uma seleção artificial, tá? De que jeito? Eu podia pegar o vidro, com aquela moscaiada que tinha lá dentro, tá? Retirar dali de dentro do vidro só as que tinham olhinho vermelho, porque tinha umas com olhinho vermelho, tá? E colocar no outro vidro com comida e prender. O que eu ia observar depois de um tempo? Que a maior parte das moscas que nasceriam naquele vidro teriam olho vermelho, tá? Eu selecionaria de novo, tiraria só as que nasceram, as poucas que nasceram com olho escuro, deixaria só as de olho vermelho de novo. O que ia acontecer? Cada vez menos mosca com olho vermelho, escuro eu teria. Até que chegaria um momento que eu teria só mosca de olho vermelho. Essa seleção eu fiz artificialmente, tá? Uma coisa que a gente vê muito, muito por aí, raça diferente de cachorro, né? Essas raças foi uma seleção natural? Até certo ponto, sim. Mas depois de um ponto, quem selecionou e criou as raças foi o homem. Fazendo o quê? Cruzando cachorros com características que ele gostava, que ele achava boa, certo? Então, ele começou a criar raças de cachorro. Por quê? Porque os cães, eles são todos da mesma espécie, tá? São cães familiares. Então, todos têm a capacidade, como são da mesma espécie, de cruzar e deixar descendentes férteis, certo? Mas daí, se imagina eu lá no começo, né, do mundo, no começo, depois que apareceu essa espécie de cães, eu começo a observar que eles têm características diferentes uns dos outros, certo? Um tem o pelo crespinho, o outro tem um porte maior, o outro é mais pequenininho. Aí eu resolvo que eu quero um cachorro pequenininho
e bem crespinho, o pelinho bem crespinho, uma bolinha de pelo. O que eu vou fazer? Eu vou começar a cruzar cachorros pequenininhos, né? Com cachorros que têm o pelo crespinho, certo? E vou selecionando, certo? Vou cruzando cada vez mais até conseguir as características que eu quero, certo? Então, isso é a seleção artificial. E na agropecuária, tá? Se faz muito isso, né? Melhoramento genético, por exemplo, é uma coisa que a gente, quando pensa, e é o livro aqui fala, quando a gente pensa em melhoramento genético, a gente pensa numa coisa assim, cheio de tecnologia, cientistas com vidrinhos lá no laboratório, pegando DNA. Também se faz melhoramento genético, e hoje em dia se faz mais melhoramento genético desse jeito, né? Mas o melhoramento genético é uma coisa que se faz há muito tempo, né? Um agricultor lá do tempo do ariri e cachaça, como diria minha avó, né? Lá das antigas, ele já sabia que ele podia melhorar o gado dele, né? Fazendo o quê? Pegando, por exemplo, as vacas mais leiteiras, né? E cruzando elas cada vez mais para ter a possibilidade de nascerem outras vacas, né? Também com essa característica de dar bastante leite, certo? Então, um agricultor, vamos supor que tinha lá 10 vacas leiteiras, certo? Então, se ele tinha 10 vacas leiteiras, 5 delas davam bastante leite, 5 não, o que ele ia fazer? Ele ia tentar fazer com que se reproduzissem, né, as que davam bastante leite, porque elas tinham possibilidade de ganhar também, depois ter filhote fêmea que desse bastante leite. E assim eles iam fazendo. Como faziam também com as plantas, certo? Vocês querem ver que coisa interessante? Olha aí no livro de vocês, aqui, ó, na página 59, vocês têm uma figurinha, que é aqui a letra A, que é uma selga. Quem conhece a selga? Quem daqui já comeu a selga? Eu nunca comi, mas é tipo alface, né? É tipo ela é uma coisa assim, meio alface, meio repolho, né? Essa daqui tá muito aberta, mas a selga mesmo, ela é mais fechada, assim, tá? E o que é mais interessante nisso tudo? Que a selga e beterraba são da mesma espécie, tá? Só que o que o homem fez? Ele foi selecionando e cruzando, né, através das flores, certo? Cruzando, fazendo cruzamentos, até ele conseguir ter uma planta com essa característica aqui, que é a da beterraba, que dá um tubérculo, né? Uma raiz cheia de nutrientes, que é o que a gente come, a beterraba, mas pode comer a folha também, e a selga que não dá o tubérculo. Mas as duas são da mesma espécie, só que elas têm características diferentes. E o homem acabou cultivando as duas, né, de forma diferente. Antes, quando ele plantava essa espécie aqui, nascia algumas com tubérculo, outras sem o tubérculo, até que ele foi fazendo esse melhoramento genético, fazendo esses cruzamentos, e conseguiu ter sementes que dão só a beta vulgaris, que é a espécie, só com o tubérculo, e a beta vulgaris sem o tubérculo. Entendeu? Então, ele fez isso artificialmente, certo? Através de cruzamentos, certo? Então, essa é uma seleção artificial. Assim também como quando as raças de cães, de gato, e as raças de bovinos, de suínos, né? Elas acontece muito a seleção artificial. No caso da agropecuária e da agricultura, a gente chama mais de melhoramento genético, né? Mas tem uma coisa bem importante também aqui que o livro traz, é a questão dos antibióticos, tá? Antibiótico é um medicamento que o nome já diz, antibio, né? Ou seja, anti-vida, certo? Então,
Quando eu tomo um antibiótico indiscriminadamente, como acontecia antigamente, que não era preciso ter uma receita médica para tomar um antibiótico, as pessoas iam lá, tomavam antibiótico adoidado, estava com uma inflamação e tomava antibiótico, né? Não estava com uma infecção para tomar antibiótico, né? E assim ia, né? Tomava de qualquer jeito e era uma coisa doida, assim, né? Então, o que que acontece? Quando a pessoa toma um antibiótico, ela não mata só a bactéria que está prejudicando ela. Ela vai matar tanto as bactérias patogênicas que causam doença, quanto aquelas que são benéficas, certo? Além do que, né, o antibiótico no corpo da gente, se não for tomado com cuidado, com prescrição médica, sabendo para que ele vai ser usado, né, ele pode fazer uma seleção artificial, né? E aí, o quê? Selecionar no nosso corpo as bactérias mais resistentes, certo? Aquelas que conseguem resistir ao antibiótico, tá? E aí é um problema sério, porque daí essas bactérias vão o quê? Vão se reproduzir, né? E a gente pode ter uma grande infecção, tá? Então, gente, terça-feira a gente vai continuar com esse tema, tá? Não, minto. Terça-feira a gente vai passar para a evolução humana, tá? O que eu queria que vocês fizessem agora, falta 14 minutos, né, para acabar a aula. Não? 9 minutos para acabar a Ô, aula. prof, mas terça não são as apresentações? Hã? Mas terça não é a apresentação? É, tá? Terça-feira é verdade. Terça-feira. Não, não é nessa próxima. Ah, é verdade, na próxima. Vocês pediram mais tempo? Se quiser começar nessa próxima, eu começo. Para mim é melhor até. Mas o combinado com vocês ontem, que vocês pediram mais tempo para fazer o trabalho, é que começasse no dia 18, não foi isso? Hein, gente? Sim, prof, eu me confundi. Ah. Então, ó, agora nesse tempinho que a gente tem, vocês vão responder essas questões de olho no tema aqui, tá? Ó, eu não digo que ninguém presta atenção em nada do que eu faço. Aqui já tem gente perguntando, não é dia 19? O que é dia 19, gente? Hein? Quem foi que escreveu aí que era no dia não sei o que, dia 19? João Pedro Caloni. O que, Pedro? Que é no dia 19 que tu achou? Não, segunda-feira agora, tá? Eu vou mandar para vocês na programação, eu vou avisar que vai ter no Classroom um exercício avaliativo que eu não decidi ainda se eu vou pedir que vocês me entreguem até o dia 19 ou até o dia 20, eu não decidi ainda a data que eu quero que entregue, mas eu vou abrir esse exercício na segunda-feira que vem, tá? Aí lá no Classroom vai estar a data que vocês têm que me entregar, tá bom? Entenderam agora? Tá. Sim. Então, agora aqui, ó, leiam aqui o de olho no tema, leiam essa primeira questão aqui, ó, tá? E vamos ver se vocês conseguem responder isso aqui.
A Isabela Medeiros não está na aula, né? Ô, prof, é só o exercício 1 ou é pra fazer o 2 também? Deu um. Ah, tá, então eu já acabei. Acabou, Helena? Acabei também, prof. O que tu respondeu? Do ponto de vista evolutivo, o que ocorreu com a população de lagartas na plantação de tomates? Justifique. Eu botei assim, que o 0,2% das lagartas que sobraram elas se reproduziram. Então, com as novas espécies que vieram, tipo, então meio que esse pesticida não funcionava nelas. E daí elas foram se reproduzindo. E as novas que nasceram também não iria funcionar nelas o pesticida por conta da nova genética dessas lagartas. Meio que todas meio que ficaram imunes do. Não é nova genética, é por causa da genética delas, da característica que elas tinham de ser resistentes àquele pesticida, né? Então, no final das contas aqui, ó, na aplicação seguinte, somente 60% das lagartas morreram. 40% estava vivinha, ou seja, 40% era resistente ao pesticida, né? Ia chegar num ponto que ele ia jogar esse pesticida e não ia adiantar. Elas iam virar peste, né? Elas iam virar uma praga, porque ele não ia mais funcionar nelas, porque só essas aqui que iam se reproduzir, né? Todo mundo entendeu isso, gente? Sim? Tá. Então deu, né, gente? Por hoje deu, né? Tá bom? Yuri, já olhei lá, a tua tarefa chegou no Classroom, tá? Já olhei, depois eu vou corrigir, certo? E eu queria dizer para vocês que vocês têm 3 notas comigo já, esse trimestre, tá? Vocês têm duas provas, né? Um exercício avaliativo e uma prova, e uma tarefa, tá? Agora só faltava do Yuri mesmo, para fechar essa tarefa aqui.
Aí vocês vão ter mais esse trabalho, mais um exercício avaliativo e mais uma prova depois, mais para o final. Certo? Combinadinho? Então tá. Então, Combinado. bom final de semana para vocês, tá? Prof, Tchau. Beijo, tá? Prof, beijo. Tchau. Tchau.